Neste último bloco do Literato, Raimundo Carreiro analisa o seu trabalho como criador da oficina literária mais antiga do Brasil e os frutos gerados por essa iniciativa. Confira a seguir. O João Ernesto, estudante, ele pergunta sobre como você considera a produção literária nordestina atual. Qual a característica principal que a diferencia da literatura produzida 3 décadas atrás? Nós tivemos 2 movimentos literários, que você se reportou a ele quando falou em 30 anos, que foram básicos para o Brasil, chamado modernismo e regionalismo. Agora, como a crítica em geral está desaparelhada, ela me chama de regionalista, e não há chance de eu ser regionalista. Porque o regionalismo tem uma cartilha própria. Ela se baseia num documento chamado Movimento Regionalista, criado por Gilberto Freire em 1926, que estabelecia, sobretudo, o seguinte, que isso é fundamental, que para existir uma obra, ela tinha que ter raízes sociológicas e antropológicas, sem perder de vista a estética. É isso que tem Gilberto Freire. Ou seja, se você coloca a sociologia, ou seja, a maneira de andar, de pensar, de se relacionar, de se comportar, acima da estética, ela perde o padrão artístico. Elementar que perde. Né? Porque Gilberto era um grande escritor, era gênio, mas ele não abria mão do processo da sociologia e da antropologia. Na obra de arte está, sobretudo, a estética. Daí o passo adiante que dá Ariano Suassuna com o movimento armorial, porque ele se posiciona como um esteta e não como um sociólogo, um antropólogo. Ariano chega a achar a literatura mais importante do que a história. Até porque a história é em si mesmo mentirosa. Mas veja bem, se eu fizer um fundo político, eu fico igual a Zé do Rego, igual a Graciliano Ramos. Que Zé do Rego é regionalista, Graciliano não é. Né? Eu tenho até dificuldade, porque às vezes eu tenho que fazer palestra para vestibulando, e eu não posso dizer a ele que Graciliano não é jornalista, porque vai cair na prova que é jornalista. Se ele fizer, vai me obedecer, vai... Eu posso até ser chamado de regional, jamais de regionalista. Porque no regional eu tomo de empréstimo a paisagem. Então tem elemento regional, mas não elemento sociológico antropológico que pertence ao regionalismo. Então a minha diferença com relação a essas escolas é nesse caminho. A pergunta da Albertina Gonçalves, ela quer a sua opinião sobre o seguinte: será que as pessoas que não têm o amor são hoje as pessoas que, de certa forma, reagem e fazem o mal ser um outro sentimento de conforto para o dia a dia? Substituir Se por acaso a gente chegar nesse caminho, a gente admite a destruição da humanidade, né? A destruição do ser. Né? Se nós pudéssemos ver por aí. O que ocorre na questão do amor e do mal, em primeiro lugar, é preocupante o reinado do mal. Quem tem um mínimo de formação religiosa pode perceber que há um triunfo da maldade e do mal em substituição ao amor. Porque nós nunca amamos. Essa é a verdade absoluta. Porque o amor, pelo menos o amor cristão, ele é radical. Que é um processo dificílimo. É você renunciar a ser você, em bem do outro. O amor é isso. O que a gente tem é querer bem. É querer bem. O amor anula, literalmente. O amor renuncia completamente. Então, hoje, a gente faz uma confusão que a gente está conseguindo, no máximo, gostar. Amor, não. Amor é completamente diferente. Mas eu penso que nós estamos vivendo um momento teologicamente difícil. Carreiro, pergunta da Simone Pessoa. Como você cria seus personagens? Ela quer saber sobre o processo de criação. Você os visualiza antes de introduzi-los na história ou eles surgem depois? Ao longo da obra eles vão aparecendo? É um processo, vamos dizer assim, anfíbio. O personagem meu é uma teoria inteira. Eu não tenho um personagem como um ser humano. Não é? Meu personagem responde por um questionamento. Ele não responde só... Por isso o nome tem que ser um emblema. Não pode... Mateus teria que ser Mateus, porque é um homem que mata. Mateus é a simbologia da relação do mal
com a família. É um discurso, ao mesmo tempo, filosófico e teológico. Então, eu não escrevo um livro, eu não escrevo uma história. A história é uma maneira que eu encontrei para realizar bem minhas reflexões. Primeiro, eu não escrevo nada tecnicamente, eu escrevo uma história mesmo. Depois que eu escrevo a história, eu começo a reunir os elementos que vão me possibilitar uma reflexão sobre o comportamento humano. Quando eu quero escrever alguma coisa, eu tenho muita saudade do papel e caneta. Tenho muita saudade. Porque o computador ajuda muito. Ajuda o processo criativo mesmo. O computador é muito rápido. E se você tem um mínimo de habilidade de datilógrafo, você consegue escrever páginas inteiras em poucos minutos. Não é? Mas, para que eu possa escrever, eu preciso de muita reflexão. Nada meu é feito rapidinho. Eu preciso pensar, eu preciso trabalhar, eu preciso, como eu digo, engordar. Mas o meu processo de trabalho é esse. Quando eu começo a trabalhar, eu começo a repensar a questão religiosa. Porque se eu disser a você que Nascimento do Sol é uma relação sobre o pecado, você dizer que o escritor moderno trabalha sobre o pecado, né? Que só tem um escritor moderno, já morto, que tem uma visão profundamente religiosa do mundo, que chama Graham Greene.